Hoje em dia, quase todo lugar tem uma câmera de segurança, seja em casa ou pelas ruas. E com tanta coisa sendo gravada, é inevitável que momentos assustadores sejam registrados. Número 1. O pub mais assombrado do sudoeste da Inglaterra. Bem-vindo ao Long Arms, localizado em Wiltshire, considerado o pub mais mal assombrado da região. Recentemente, eles mesmos divulgaram imagens captadas pelas câmeras de segurança para provar o que muitos já desconfiavam. O lugar realmente é palco de atividades paranormais. Em uma noite comum, com poucos clientes, um copo se quebrou sozinho. Caiu no chão em frente a uma mulher que ficou chocada, pois ninguém o havia tocado. Esse episódio é apenas um dos muitos que renderam ao pub a fama de ser o mais assombrado da cidade. O atual dono está lá há cerca de 10 anos e afirma ter vivenciado inúmeros eventos estranhos. E não foi só ele. Visitantes também relataram experiências sobrenaturais. Um dos fantasmas mais recorrentes seria o de um homem colhendo maçãs no quintal e depois sentando-se à mesa com crianças. Mas o mais famoso é o de um cachorro branco e preto, que às vezes aparece correndo em volta das mesas, como se estivesse brincando com os clientes. Número 2. O fantasma à luz do dia. Ter câmeras de segurança em casa pode te proteger de assaltos, ou pelo menos provar que algo foi roubado. Mas o lado negativo é que elas também podem registrar coisas que você nunca quis ver. Este vídeo mostra um caso exatamente assim. Em plena luz do dia, uma mulher afirma ter captado um fantasma em sua câmera. Imagine, você se mudaria se soubesse que sua casa é assombrada? Número 3. Elevador lotado e o perigo ignorado. Aquelas plaquinhas no elevador dizendo o peso e número máximo de pessoas não estão ali à toa. Este vídeo mostra como um elevador pode ficar facilmente sobrecarregado quando muita gente entra de uma vez. Em alguns casos, até um alarme soa para alertar. Se fosse você, preferiria subir de escada? Quando vejo um elevador lotado assim, eu nem penso duas vezes. Número 4. Toque sobrenatural na porta. Uma mulher estava esperando um pacote ao lado do seu cachorro quando seu celular apitou. Notificação da câmera da campainha. Ela olhou pela janela, mas não viu nada. Mesmo assim, seu cachorro começou a latir feito louco e correu até a porta. A olho nu não havia nada, mas ao ver as imagens da câmera, ela ficou arrepiada. Uma figura fantasmagórica estava sentada num banco à esquerda. Pouco tempo depois, essa figura atravessou a rua e desapareceu. Alguns disseram que era um anjo da guarda, mas para ela havia outra explicação. Aquele banco tinha um significado pessoal. Foi presente de um vizinho que faleceu. Seria ele voltando para uma última visita? Número 5. O elevador que despenca de repente. Entrar num elevador parece algo comum até que ele começa a cair em alta velocidade. Neste vídeo, vemos reações variadas. Pessoas gritando, outras tentando se apoiar e até uma mulher que derruba o almoço de tanto susto. O curioso é que tudo não passava de uma pegadinha, não era real. Mas e se fosse? Você entraria em um elevador assim depois disso? Número 6. Aparição assustadora em plena luz do dia. Este momento perturbador aconteceu em um dia ensolarado. Segundo o dono da casa, ele estava trabalhando quando decidiu dar uma olhada nas imagens da sua câmera de segurança. E o que viu parecia cena de filme de terror. Uma figura estranha e sombria apareceu caminhando na frente da câmera. A qualidade do vídeo não ajudou muito, pois a imagem falhava justamente enquanto a figura passava, como se sua energia interferisse na tecnologia. As teorias do dono da casa variaram. Poderia ser uma freira macabra, uma bruxa ou até mesmo um palhaço sinistro. Independente do que fosse, foi o suficiente para gelar a espinha. Número 7. Elevador ou emboscada digna de filme? Sabe aquela cena em Capitão América Guerra Civil, em que Steve Rogers entra no elevador e fica cercado por um esquadrão? No filme, ele se livra com seu escudo e superforça. Mas e se isso acontecesse com alguém comum? Neste vídeo, um homem entra tranquilamente no elevador, quando de repente é cercado por homens vestidos como uma equipe de elite. O clima é tão tenso que parece que o ar ficou pesado. O que fazer nessa situação? Ficar parado, fingir costume ou esperar que alguém fale alguma coisa? E você, como reagiria? Número 8. Mulher misteriosa nas montanhas. Este vídeo foi gravado por um homem que vive sozinho em uma região montanhosa, longe da cidade. Era inverno e fazia uma noite fria e úmida. De repente, a câmera registra uma mulher estranha passando. Ela estava vestida toda de preto.
O homem não fazia ideia de quem era, e muitos nos comentários sugeriram que ela poderia estar tentando invadir o local. Momentos depois, a mulher desaparece. Ela estava perdida? Estava bêbada? O vídeo termina sem respostas, mas o clima de mistério permanece. Número 9. Intruso ou fantasma no quarto do bebê? Este vídeo inicialmente foi divulgado como sendo um monitor de bebê captando um intruso. Mas quem assiste por mais de alguns segundos começa a duvidar se era realmente humano. A figura captada pela câmera parecia se mover de forma estranha. Mesmo sem olhos brilhantes, muitos disseram que ela não parecia nada humana. Os donos da casa disseram que nada foi roubado, nem havia sinais de arrombamento. Isso torna tudo ainda mais assustador. O que foi que entrou no quarto naquela noite? Número 10. Pegadinha sinistra no elevador no Japão. Em um programa de TV japonês, uma pegadinha bizarra foi feita com pessoas que usavam o elevador. Assim que entravam, o chão literalmente sumia sob seus pés, e elas caíam num escorregador disfarçado. As reações foram todas captadas em câmera lenta. Gritos, olhos arregalados, gente em choque total. Apesar de ser apenas uma brincadeira, o susto foi real. Você imaginaria que fosse cair num abismo ao entrar em um elevador? Mesmo sendo apenas um tobogã, foi o tipo de pegadinha que muitos jamais esquecerão. Número 11. Um urso e uma mulher em pânico. Neste vídeo surpreendente, uma mulher se aproxima do próprio carro quando, do nada, um urso sai de dentro do veículo. Sim, você leu certo. O animal estava dentro do carro. Ela entra em pânico, grita e sai correndo desesperada. Mas, curiosamente, o urso também parece se assustar com ela. Ele sai do carro com pressa e corre na direção oposta, visivelmente nervoso. Segundo relatos, o urso estava em busca de frutas. Apesar do susto, ninguém se feriu, mas o vídeo registrado pela câmera de vigilância ficou para a história. Número 12. Abdução alienígena em pleno expediente. Um homem trabalhava como segurança noturno quando, de repente, uma luz intensa apareceu e ele simplesmente desapareceu. O vídeo de segurança mostra exatamente esse momento. Ele é engolido por uma espécie de clarão e some do nada. Segundo informações publicadas junto às imagens, o homem teria pedido demissão logo depois e se mudado sem deixar rastros. A história é cercada de mistério, e muitos acreditam que ele foi abduzido por alienígenas. Será que algo do outro mundo realmente aconteceu ali? Ou teria sido uma montagem muito bem feita? Fica a dúvida. Número 13. O elevador dos manequins vivos. Alguém teve muito trabalho e criatividade ao bolar essa pegadinha. 2 manequins normais foram colocados dentro de um elevador, mas o detalhe assustador: 2 pessoas estavam disfarçadas de manequins também, paradas e imóveis. Quando alguém finalmente entra no elevador, os manequins vivos se mexem de repente. As reações são impagáveis, desde gritos apavorados até gente orando. Se você estivesse no lugar deles e visse um boneco gigante se mover de repente, qual seria a sua reação? Número 14. Uma casa realmente assombrada. Um usuário do YouTube postou um vídeo afirmando que sua casa estava sendo palco de eventos paranormais. Ele já havia escutado barulhos estranhos em outras ocasiões, então decidiu instalar câmeras para registrar qualquer coisa incomum. No dia seguinte, ao revisar as imagens, ficou assustado com o que viu. Luzes piscando, portas se abrindo e fechando sozinhas e sons misteriosos vindo do banheiro. Móveis se moviam e as portas balançavam sem motivo. Em um dos momentos mais assustadores, ele corre para fora, mas ao voltar vê todos os armários abertos. Quando observa as gravações, nota o que parece ser uma cabeça fantasmagórica na porta. Coincidência, ou algo muito além disso. Número 15. Elevador inundado após tempestade. Após uma forte tempestade em Omaha, estado de Nebraska, 3 amigos decidiram verificar os danos. De elevador, um erro que quase custou caro. Ao chegarem ao térreo, o elevador parou bruscamente e a água começou a entrar rapidamente. Eles ficaram com água até o pescoço antes de conseguir escapar. Felizmente, tudo terminou bem, mas fica a lição. Em situações de emergência, o melhor caminho sempre será as escadas. Número 16. Terremoto em tempo real no Nepal. Nem todo susto captado por câmeras tem origem sobrenatural. Neste vídeo, vemos as consequências devastadoras de um terremoto que atingiu o Nepal. O caos é imediato. Motos tombam, pessoas perdem o equilíbrio e carros começam a balançar perigosamente. As ondas do tremor se espalham pelo chão e os motoristas hesitam entre abandonar os veículos ou tentar se proteger no asfalto.
O terremoto alcançou níveis alarmantes. As imagens mostram a fragilidade humana diante da força da natureza. Um lembrete de como tudo pode mudar em segundos. Número 17. Aparição misteriosa no meio da rua. Imagine estar caminhando tranquilamente pela calçada quando, de repente, uma figura misteriosa surge do nada diante de seus pés. Foi exatamente isso que aconteceu com um homem neste vídeo. Muitos nos comentários sugerem que a figura veio de outra dimensão, ou passou por um tipo de buraco de minhoca. Apesar das teorias mirabolantes, o fato é que o vídeo é enigmático e nos faz questionar o que de fato pode acontecer quando ninguém está olhando. Número 18. Câmera hackeada em quarto de criança. Uma família do Mississippi, nos Estados Unidos, viveu um verdadeiro pesadelo quando um hacker invadiu o sistema de câmeras Ring instalado no quarto de seus filhos. O invasor passou a falar com a filha de apenas 8 anos, assumindo a identidade de ninguém menos que o Papai Noel. A menina inocente perguntou quem era, e o hacker respondeu dizendo ser seu melhor amigo. Esse caso assustador mostra como até dispositivos feitos para proteger podem se voltar contra você, se não forem devidamente configurados e protegidos. Número 19. Tentativa de sequestro no supermercado. Em um dos momentos mais tensos deste vídeo, vemos um homem dentro de um supermercado tentando atrair uma menina. Tudo foi captado pelas câmeras de segurança. Felizmente, a garota foi corajosa e gritou bem alto, assustando o homem, que a soltou e saiu correndo. Ele acabou sendo preso pouco tempo depois e condenado a passar muitos anos atrás das grades. Essa história, apesar de assustadora, teve um final feliz graças à coragem da menina e à vigilância constante das câmeras. Número 20. Darth Vader e a gangue de Star Wars. Imagine entrar no elevador indo trabalhar e dar de cara com Darth Vader. Não era o verdadeiro, claro, mas alguém vestido com o traje completo. O homem que estava no elevador ficou paralisado, sem saber se era uma brincadeira ou um sonho maluco. E o mais curioso, logo depois todo o elenco de Star Wars entra no elevador e começa a dançar. Enquanto todos se divertem, ele permanece encolhido no canto, sem entender absolutamente nada. Uma pegadinha genial e hilária. Número 21. Aparição pálida no quintal. Um morador da cidade de Moorhead, no estado de Kentucky, nos Estados Unidos, publicou imagens captadas por sua câmera de segurança, mostrando uma figura estranha e pálida rondando seu quintal. A figura, que parecia alta e magra, caminhava de forma esquisita em direção ao carro estacionado. Até hoje não se sabe ao certo o que ou quem era. Muitos especulam que fosse uma criatura paranormal. O dono da casa, por via das dúvidas, só torce para que ela nunca mais volte. Número 22. Fantasma no elevador. Neste vídeo, 2 pessoas entram em um elevador, mas ao saírem, uma figura fantasmagórica aparece atrás de uma delas. Acredita-se que fantasmas com assuntos inacabados permanecem vagando entre nós, e esse pode ser um desses casos. A figura parecia uma senhora idosa, e suas intenções são desconhecidas, mas a cena dela correndo atrás do homem é arrepiante. Sem a câmera para registrar, ninguém acreditaria nessa história. Ainda bem que foi gravado, ou não tão bem assim. Número 23. Poltergeist ataca quarto. O que parecia ser uma noite comum virou um pesadelo para um homem que dormia tranquilamente. Câmeras instaladas em seu quarto captaram o momento em que uma força invisível, um possível poltergeist, o levanta da cama abruptamente. Objetos se movem sozinhos e o clima fica completamente carregado. Um poltergeist, diferente de outros fantasmas, é conhecido por sua capacidade de interagir fisicamente com o ambiente. Depois de assistir às imagens, fica a dúvida: como alguém consegue dormir novamente nesse quarto? Número 24. Perseguida no elevador. Nem todo terror vem do além. Neste vídeo tenso, uma mulher é perseguida por um homem dentro de um elevador. Eles parecem estar discutindo, mas a situação logo se intensifica. Ela é encurralada, até que, por sorte, outra mulher entra no elevador e percebe o que está acontecendo. O perseguidor tenta seguir a vítima, mas a recém-chegada age rápido e intervém. Graças a essa heroína inesperada, a situação teve um desfecho seguro. Um lembrete de que, às vezes, o perigo está bem diante de nós, e não vem do sobrenatural. Número 25. A bola de luz em Singapura. No bairro de Tampines, em Singapura, um homem chamado Noel Boyd recebeu do irmão imagens curiosas de sua câmera de segurança.
Nelas, uma bola de luz flutua pelo pátio do condomínio. Muitos na comunidade paranormal acreditam que essas orbes de luz sejam manifestações espirituais. Outros dizem que podem ser apenas poeira ou insetos refletindo a luz. O debate continua. Seria um espírito vagando à noite ou apenas uma ilusão óptica? Deixe sua opinião nos comentários, se tiver coragem. Número 26. O elevador que quase vira armadilha mortal. Depois de fazer algumas compras, um homem entrou em um elevador para voltar ao seu apartamento. Até aí, tudo normal. Até que o elevador começou a subir violentamente, sem parar, ignorando todos os botões que ele apertava. Imagine o desespero. Preso, sem controle, e o elevador subindo em alta velocidade como se fosse arremessá-lo para fora do prédio. Incrivelmente, ele sobreviveu. Mas as imagens captadas pela câmera de segurança mostram um momento de puro terror que ninguém gostaria de viver. Número 27. Segurança cético muda de ideia sobre fantasmas. Um segurança de hospital, que até então não acreditava em fantasmas, passou por uma experiência que mudou sua opinião para sempre. Durante o turno da noite, ele sentiu um vento gelado repentino e jogou um livro em direção ao corredor vazio. Quando foi revisar as imagens da câmera, viu o que parecia ser uma figura flutuando. Algo que, segundo ele, se assemelhava a um espírito de alguém falecido. Desde então, sua visão sobre o sobrenatural nunca mais foi a mesma. Número 28. Quase tragédia no elevador russo. Em Krasnodar, na Rússia, um homem escapou por pouco de uma tragédia dentro de um elevador. Ele estava prestes a entrar quando um erro mecânico fez com que as portas fechassem bruscamente e o elevador apresentasse falha grave. Por sorte, ele confiou no seu instinto e decidiu sair segundos antes do pior acontecer. Foi seu reflexo rápido que salvou sua vida. Não fosse isso, as consequências teriam sido catastróficas. Número 29. Aparição debaixo do trampolim. Este vídeo foi publicado no fórum Reddit por um usuário chamado Spider Say Disgusting e teria sido filmado por um amigo de seu irmão na Noruega, em dezembro de 2019. A câmera de segurança registra uma figura rastejando para fora, debaixo de um trampolim. A imagem é curta, mas perturbadora. Alguns disseram que lembrava a menina do filme O Chamado, outros sugeriram que fosse um morador de rua dormindo ali. Mas o que deixou todos intrigados foi o fato de a figura parecer estar vestindo um vestido branco. Seria um fantasma? O debate continua nos comentários. Número 30. Leopardo à espreita em casa na Índia. Em Mumbai, na Índia, um leopardo foi flagrado por câmeras de segurança tentando entrar em uma casa durante a noite. Leopardos são conhecidos por serem silenciosos, rápidos e extremamente perigosos. Eles não hesitam em atacar se sentirem necessidade. Felizmente, o cachorro da família começou a latir desesperadamente e conseguiu espantar o animal. Graças à coragem do cão, os moradores nem sequer acordaram e escaparam de um possível ataque fatal. Número 31. O palhaço assustador na porta de casa. Em 2014, antes mesmo da onda de aparições de palhaços assustadores em 2016, uma câmera de segurança em Springfield, Califórnia, captou algo bizarro. Um palhaço sinistro parado bem na frente da porta principal de uma casa, encarando diretamente para a câmera. Durante semanas, moradores da região relataram encontros com figuras vestidas de palhaço saindo do mato ou aparecendo em locais isolados. Agora, imagine ouvir sua campainha tocar de madrugada e, ao verificar pela câmera, dar de cara com um palhaço desses. Arrepiante, não é? Número 32. Homens de preto ou agentes de outro mundo? Segundo teorias da conspiração, os homens de preto seriam agentes do governo ou até alienígenas disfarçados que aparecem para intimidar pessoas que tiveram contato com OVNIs. Em 2018, o canal Apex TV publicou um vídeo onde vemos um homem misterioso entrando num escritório de advocacia no Alasca. Ele aborda uma funcionária chamada Nicole, que, assustada, pega algo na gaveta, talvez para se proteger. Depois disso, ela afirma ter sido levada para outra sala, onde o homem se comunicou por telepatia e apagou algo de sua câmera. Nicole contou ainda que havia visitado uma caverna dias antes e que talvez tivesse gravado algo que não deveria. Real ou não, o vídeo gerou muitos debates, e não foi a primeira vez que figuras como essa foram flagradas em vídeo. Número 33. O desaparecimento misterioso de Kenneka Jenkins. As últimas imagens de Kenneka Jenkins, de apenas 19 anos, foram registradas pelas câmeras de um hotel em Chicago. Ela aparece entrando sozinha em um elevador, aparentemente confusa e assustada.
Horas depois, câmeras captam a jovem andando pelos corredores até desaparecer. Seu corpo foi encontrado 21 horas depois, dentro de um freezer industrial da cozinha do hotel. As autoridades afirmaram que foi um acidente, mas muitos acreditam que algo muito mais sombrio aconteceu. O vídeo, até hoje, levanta inúmeras suspeitas e teorias. Número 34. O vizinho estranho de Jeff. Cansado do comportamento esquisito do vizinho, Jeff decidiu instalar câmeras ao redor de sua casa. E o que ele gravou foi, no mínimo, inquietante. Durante várias madrugadas, por volta das 2 da manhã, o vizinho aparece andando com uma lanterna, olhando para o quintal de Jeff. Em um dos vídeos, ele encara diretamente a câmera e sorri. Além disso, o homem frequentemente se dirige ao mesmo ponto do terreno como se tivesse enterrado algo lá. Jeff denunciou o comportamento às autoridades, mas até então nada foi feito. O que será que ele procura ali noite após noite? Número 35. Criaturas bizarras em Joseme, Califórnia. Após uma série de roubos, um casal de aposentados instalou câmeras de segurança no quintal. Em uma noite qualquer, 2 figuras estranhas foram registradas. Uma muito alta e outra extremamente pequena, ambas com formas bizarras, compostas basicamente de pernas e um pequeno tronco. As imagens viralizaram, e logo as criaturas foram apelidadas de Nightcrawlers. Há relatos semelhantes nos Estados Unidos e até na Europa. Seriam seres de outro mundo? Criações digitais? Ou algo que ainda não conseguimos explicar? As imagens são, sem dúvida, intrigantes. Número 36. Atividades paranormais na cozinha de Júlia. Uma usuária do YouTube chamada Júlia, que vive com o namorado em alguma parte da Rússia, decidiu instalar câmeras de segurança em casa após testemunhar situações estranhas. A primeira ocorrência registrada foi sutil. O saleiro se moveu sozinho na cozinha. Algumas semanas depois, algo muito mais bizarro aconteceu. Enquanto Júlia pegava um ovo na geladeira e o namorado mexia no celular, a batedeira ligou sozinha. Ela se assustou tanto que deixou o ovo cair no chão. Mais tarde, durante outra gravação, a chama do fogão se acendeu sozinha e uma frigideira deslizou em direção à beirada. Tudo indica que eles possam estar lidando com um poltergeist. O que você acha? Número 37. A sombra que tentou enganar um motorista. Você já ouviu falar de pessoas que se jogam na frente de carros só para tentar processar o motorista? Este vídeo parece mostrar uma situação assim, mas com um detalhe muito estranho. Quando o condutor desce para verificar, não encontra absolutamente ninguém. A câmera mostra claramente uma sombra escura surgindo e indo em direção ao veículo. Mas, ao parar o carro e sair para olhar, a figura já havia sumido. Se não fosse filmado, ninguém acreditaria nessa história. Número 38. A armadilha do guarda-chuva no elevador. Na cidade chinesa de Fushun, um menino tentou segurar as portas de um elevador abertas usando um guarda-chuva enquanto esperava pelo pai. Infelizmente, o elevador não reconheceu o objeto como obstáculo e continuou fechando as portas. O menino acabou ficando preso dentro. O elevador subiu até o 25º andar com ele lá dentro, e só então foi resgatado. Por sorte, ele saiu ileso, mas nunca mais vai tentar segurar portas de elevador com um guarda-chuva novamente. E nem deveria. Número 39. Pegadinha assustadora com o chão do elevador. Em 2012, a LG fez uma pegadinha assustadora para promover seus monitores ultra-realistas. Eles instalaram telas no chão de um elevador e assim que as pessoas apertavam os botões, as imagens simulavam que o piso estava desabando. O som de rachaduras aumentava a tensão. A reação dos participantes foi de puro desespero, mesmo sabendo que estavam em um lugar seguro. A campanha foi um sucesso, com mais de 50 milhões de visualizações. E convenhamos, se você estivesse lá, também teria surtado. Número 40. O fantasma do Hotel Eagles, em Quincy. O Hotel Eagles, localizado em Quincy, nos Estados Unidos, já tinha fama de ser assombrado. Mas tudo se intensificou após uma câmera de segurança flagrar uma figura misteriosa no corredor. Nas imagens, vemos o que parece ser um fantasma caminhando em direção ao carrinho de limpeza antes de desaparecer completamente. Funcionários já haviam relatado sons de risadas e sombras vagando pelos corredores. Após o ocorrido, o medo aumentou e ninguém mais quis deixar o carrinho de limpeza desacompanhado. Número 41. O cruzeiro abalado pela tempestade. Os cruzeiros modernos são verdadeiros resorts flutuantes, cheios de atrações.
piscinas, shows, cassinos e muito mais. Mas estar no meio do oceano também tem seus riscos. Em julho de 2018, o navio Pacific Sound, da Austrália, enfrentou uma tempestade com ondas gigantes. As câmeras internas mostram mesas e cadeiras sendo arremessadas de um lado para o outro, enquanto os passageiros se agarram ao que conseguem. Felizmente, ninguém se feriu gravemente. Como compensação, os passageiros ganharam um desconto de 25% para o próximo cruzeiro. E a empresa aprendeu a lição. Na próxima vez, os móveis seriam fixados ao chão. Número 42. O visitante alienígena atrás da cerca. Um homem vinha recebendo alertas estranhos do sensor de movimento de sua câmera de segurança, que ativava sozinha várias vezes durante a noite. Intrigado, resolveu revisar as imagens. O que viu foi de arrepiar. Uma criatura de aparência alienígena, magra e com cabeça desproporcional, aparecendo atrás da cerca. Ela parecia estar observando o quintal, ou talvez o próprio morador. Ele nunca mais ignorou um alerta dos sensores. E você? Daria uma olhada ou fingiria que não viu nada? Número 43. Fantasma na prisão de Campo Grande. Em Campo Grande, Brasil, uma câmera de segurança posicionada na parte externa de uma penitenciária registrou uma figura escura e bizarra se movendo na noite. O vídeo foi publicado pelos próprios guardas, que queriam saber a opinião do público. Seria um fantasma? Muitos acreditam que a sombra poderia ser o espírito de um ex-detento. Outros dizem que era apenas uma sacola preta levada pelo vento. A figura parece tentar escalar alguma coisa antes de desaparecer no ar. Se era uma sacola, estava possuída. Número 44. Criança causa pane no elevador com acrobacia. Duas crianças entraram em um elevador para brincar. Um dos meninos teve a infeliz ideia de apoiar os pés nas portas, como se estivesse tentando se equilibrar com o corpo suspenso. Mas o elevador não resistiu. Uma falha aconteceu, as portas se soltaram e fumaça começou a sair. Ambos entraram em pânico. Após investigação, concluiu-se que não houve falha técnica. Foi mesmo imprudência. O garoto teve que arcar com os custos do reparo. E com certeza, nunca mais tentou ser acrobata dentro de um elevador. Número 45. Intruso de 4 patas dentro da casa. Em um dos vídeos mais perturbadores da lista, vemos um intruso entrando rastejando em uma casa às 2 da madrugada. Sim, rastejando, como se fosse um animal. Ele passa por cômodos, pega um celular do criado mudo e fica a centímetros da cama onde o dono da casa dorme profundamente. O susto só aconteceu quando o morador acordou e viu a figura, que fugiu imediatamente. Imagine assistir a gravação depois, percebendo que alguém esteve tão perto, enquanto você dormia. Número 46. O vizinho espião no sótão Jeremy Kennedy, morador da Pensilvânia, passou por uma das experiências mais assustadoras possíveis dentro da própria casa. Após ouvir barulhos estranhos vindos do sótão em 2 ocasiões, ele instalou uma câmera de segurança para investigar. Ao revisar as imagens, ficou horrorizado ao ver seu vizinho de 69 anos rastejando no sótão. O homem havia feito buracos na parede e até instalado uma entrada secreta para espionar Jeremy e sua esposa durante a noite. Com as provas em mãos, Jeremy procurou a polícia e o vizinho foi preso. Assustador pensar que às vezes o perigo mora literalmente ao lado. Número 47. O caso Elisa Lam no Hotel Cecil. Um dos casos mais misteriosos já registrados por câmeras de segurança aconteceu no polêmico Hotel Cecil, em Los Angeles. Elisa Lam, de 21 anos, aparece nas imagens agindo de forma estranha dentro do elevador, apertando todos os botões, se escondendo nos cantos e olhando assustada para fora, como se alguém a estivesse perseguindo. Dias depois, seu corpo foi encontrado dentro de um dos tanques de água do hotel. Até hoje, ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Acidente, assassinato ou algo inexplicável. Número 48. A figura fantasmagórica na casa da família Hernandes. Em agosto de 2017, a família Hernandes estava jantando quando o pai notou algo estranho em sua câmera de segurança. Ele corre até a televisão e, junto da esposa, vê uma figura translúcida andando pela entrada da casa. Depois de investigar, descobrem que o antigo morador havia falecido ali, e a casa ficou desocupada por um bom tempo. Muitos acreditam que o fantasma do antigo residente ainda vague por ali. Outros acham que era apenas uma pessoa comum. Infelizmente, nunca saberemos com certeza. Número 49. O invasor mascarado com o rosto de ex-presidente, a estrela de TV Danielle Yancey, que vive no Alabama,
teve um encontro assustador com um homem mascarado que tentou invadir sua casa. A câmera de segurança registrou a figura vestida com uma máscara do ex-presidente Ronald Reagan tentando forçar a entrada. Por sorte, ele não conseguiu. Danielle publicou o vídeo nas redes sociais na esperança de que alguém pudesse identificar o invasor, uma situação tão surreal quanto ameaçadora. Vivemos cercados por câmeras, sensores e dispositivos que registram cada segundo do nosso cotidiano. Mas às vezes, essas tecnologias capturam muito mais do que simples momentos. Revelam mistérios, perigos invisíveis e até fenômenos que desafiam a lógica. Seja um fantasma num pub, um urso no carro ou um estranho mascarado na porta, uma coisa é certa: o mundo está cheio de coisas que não conseguimos explicar. Então, da próxima vez que você ouvir um barulho estranho à noite, talvez seja melhor dar uma olhadinha nas gravações. Só cuidado com o que pode ver. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!